Olá, pessoal! Bom dia, tudo bom com vocês? Espero que sim. Antes da tia começar a nossa aula de hoje, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês. Vamos para um lugar calmo, arejado, silencioso, bem tranquilo e bem ventilado, bem iluminado, para que vocês possam se concentrar na nossa aula de hoje. Leve com vocês o material escolar, lápis, borracha, apontador e junto com vocês leve o livro didático, o livro, o Artes e o caderno de vocês. Nós vamos fazer uma revisão sobre tudo que a gente deu em arte, certo? Só para relembrar sobre o cubismo, sobre a escultura, sobre o pontilhismo e sobre a grafitagem. Só relembrar vocês. O cubismo foi uma vanguarda artística europeia marcada pelo uso de formas geométricas. Então, o que é que vocês têm que saber sobre o cubismo? Que o cubismo é uma forma artística que ela é trabalhada de formas geométricas. A maioria das suas obras, os artistas usam as formas geométricas para trabalhar o cubismo. Segundo o século XX, na França, esse novo estilo rompeu com todos os estilos estéticos que se valorizavam a perfeição das formas. Esse movimento pode ser considerado o primeiro a se caracterizar pela incorporação do imaginário urbano industrial em suas obras. Então, o cubismo é uma vanguarda artística, é uma obra artística, certo? Que o uso marcado nela é as formas geométricas. A origem do cubismo surgiu em 1907, com a tela de Les Temoniers, As Damas de Avison, do pintor espanhol Pablo Picasso. Então, a origem do cubismo foi uma obra que o Pablo Picasso ele criou, certo? Ele fez essa obra em 1907, então foi aí que o cubismo começou a se originar. Ele começou a fazer uma pintura de uma dama em forma geométrica. Ele trabalhava muito com o cubo e esferas. Essa obra apresenta influências visíveis das esculturas africanas e da pintura de pós-impressionista do francês Paulo Cézanne. Ao lado de Picasso, o pintor e escultor francês Georges Braque também foi o fundador do movimento cubista. Então, junto com Pablo Picasso, o Georges Braque, ele ajudou a fundar essa nova forma artística, certo? Essa nova obra. As principais características do cubismo. Vocês precisam focar nessas características do cubismo, certo? Com o cubismo teremos um tratamento geométrico das formas da natureza. Ela passa a ser representada pelo objeto em todos os seus ângulos, no mesmo plano, constituindo uma figura em 3 dimensões. Quais são as principais características do cubismo? Ela é formada por formas geométricas, elas possuem 3 figuras de dimensões, predominam as linhas retas modeladas, basicamente por cubos e cilindros, dadas e geometrização das formas e volumes. A principal característica do cubismo são porque as suas obras são feitas de formas geométricas. As pinturas eram formadas de formas geométricas. E as formas geométricas que eram trabalhadas eram os cilindros e os cubos. Essa técnica que reunia as perspectivas, assim como o claro, o escuro, causa uma sensação de pintura escultóricas. Então, a principal característica do cubismo, novamente repetindo, é porque as suas obras eram feitas de formas geométricas. A forma geométrica basicamente que era trabalhada eram os cubos e os cilindros, e ele trabalhava muito com essas cores, a mistura de cores claras e cores escuras, que dava uma sensação de uma pintura escultórica, certo? No plano conceitual, o cubismo pode ser considerado como uma arte que privilegia o exercício mental, como maneira de expressão das ideias. Ao romper com as perspectivas consagradas nas linhas de contorno, a natureza passa a ser retratada simplificadamente. Isso permite a maior abstração sobre os atributos estéticos.
O pintor cubista, o artista cubista George Braque afirmava sempre isso. Não se imita aquilo que se cria. A gente não deve imitar aquilo que você cria, certo? É uma pura imitação da natureza. Não se imita aquilo que se cria. Essa frase ele sempre deixava nas suas obras, ele sempre afirmava isso nas suas palestras, que não se imitava aquilo que ele criava, que a gente não deve imitar aquilo que se cria. Escultura é uma arte de transformar a matéria bruta, a pedra, a metal, a madeira em formas espaciais com significado. Então, o que é escultura? É a arte de transformar a matéria bruta em artes, certo? Quando dizemos formas espaciais, queremos dizer formas em terceiras dimensões, isto é, com volume, altura e profundidade. A escultura é uma das que mais estabelece interação com o grande público. Isso porque, geralmente, elas são pensadas e produzidas com a finalidade de ocupar espaços públicos. As esculturas são também projetadas para ocupar complexos arquitetônicos, com o objetivo de compor um conjunto artístico e harmonioso. O pontilhismo deve ao surgimento na França por volta de 1880, com as obras de dois grandes artistas impressionistas, o Georges Seurat e o Paulo Signac. O que é pontilhismo? Pontilhismo é uma técnica de pintura que utiliza pontos para dar um toque de realidade e de justaposição, ocasionando os olhos de quem vê em uma mistura de imagens e cores. Pontilhismo já está dizendo, é uma técnica de pintura através de pontos, ele utiliza pontinhos, é todo pontilhado, para dar um toque de uma realidade. O pontilhismo, as cores exercem um papel fundamental, pois as cores realçam as obras construindo novas impressões e tons. O pontilhismo é uma técnica que consiste na pintura com a utilização de pontos coloridos, bem próximos uns dos outros, sem deixar espaço, brancos provocando o que visualizam uma visão ótica. Então, o que é pontilhismo? É uma técnica que consiste em uma pintura baseada em pontos coloridos, certo? O autor, ele fazia o artista, ele fazia sua obra, principalmente o Georges Seurat, ele pegava suas obras, ele ia na França, ele via a Torre Eiffel, aí ele pegava aquela Torre Eiffel e fazia no quadro, era toda empontilhada e ela ficava dista com a realidade, mas de forma pontilhada. É uma técnica de pintura que utiliza pontos para dar um toque à realidade. Grafitagem. A arte de grafite é uma forma de manifestação artística em espaço público. O grafite, ele quer mostrar de maneira artística, de maneira bem chamativa, expressar, se manifestar e criticar uma ação pública. Eles querem criticar algo que esteja acontecendo. Então, para ele se manifestar, o grafiteiro, porque tem o grafite e tem a pichação. O grafite é uma arte, certo? A pichação é o vandalismo. Então, a arte de grafitar é uma forma de manifestação artística em espaço público que eles vêm defender, que eles vêm mostrar a sua indignação. Eles vão fazer uma crítica social. A definição mais popular diz que o grafite é um tipo de inscrição feita em paredes. Alguns jovens começavam a deixar suas marcas nas paredes das cidades. E algum tempo depois, essas marcas evoluíram como técnicas de desenho. O grafite também está ligado aos movimentos especiais como o hip hop. A maioria das pessoas que tem esse movimento do hip hop, eles são os grafiteiros, que eles têm uma maneira de se manifestar, de criticar a classe social, algo que ele acha que está desigual, certo? É uma maneira dele criticar, é uma maneira dele se mostrar, é uma maneira dele
se revolucionar, a maneira dele expressar o seu sentimento através dessa arte de grafite. Por esse movimento, o grafite é uma forma de expressar todas as opressões que a humanidade vive, principalmente os menos favorecidos. O grafite reflete a realidade das ruas. Muitas polêmicas giram em torno desse movimento artístico, pois, de um lado, existem os grafiteiros, que ele é desempenhado com a qualidade artística, e do outro lado existe o da poluição visual e o vandalismo, que são os pichadores. Os grafiteiros, eles mostram, eles nas suas artes, nas suas obras, eles vão expressar uma opressão na humanidade, algo da realidade, eles botam na rua, eles refletem através desse grafite, dessa obra, desse desenho. Já os pichadores, eles vão fazer a poluição visual, é vandalismo, é só para mostrar que eles estão mandando, que eles estão, é só para sujar, certo? É uma poluição mesmo, é um vandalismo mesmo. A pichação ou vandalismo é caracterizada pelo ato de escrever em muros, edifícios, monumentos e vias públicas. Os materiais utilizados pelos grafiteiros vão desde os tradicionais como o sprays e até o látex. Então, a diferença dos pichadores e dos grafiteiros, porque os grafiteiros, eles querem expressar nas suas pinturas, nas suas obras, é algo que ele quer falar. Ele quer... Muitos desses artistas grafiteiros, eles falam sobre a desigualdade social, ele fala sobre a fome, eles vão falar sobre acontecimentos do nosso dia a dia, da nossa realidade. Eles vão falar sobre polêmica da nossa realidade. Já os pichadores, eles querem vandalizar, eles querem só mesmo sujar, certo? E é uma das obras hoje da movimentos artísticos que mais está ganhando nome fora. Por quê? Porque é uma arte que eles se manifestam, é algo que ele quer falar sobre a classe social, é algo que ele quer falar sobre a sociedade de forma lúdica, de forma expressiva, de forma colorida. Querendo rever nossa aula, essa revisão, é só ir lá no nosso site, reveja a aula quantas vezes vocês quiserem. É www.escolapequenospaço.com.br. Está na nossa plataforma digital. Está no livro de vocês também. Façam as atividades. Querendo rever novamente, está no nosso site, está na nossa plataforma. Estudem. Um grande beijo. Bom final de semana. Cuide-se para que o mais rápido possível a gente possa se encontrar, tá certo? Então, beijo novamente. E veja nossas aulas no nosso site, na nossa plataforma digital. Dá uma olhadinha no livro de vocês. Faça todas as tarefas e não deixe de se cuidar. Quando for sair, use máscara. Lave bem as mãos com água e sabão. Passe álcool em gel, certo? Cuide-se. Um bom final de semana, um bom descanso. Até segunda-feira. Tchau, meus amores.